bom ver vocês. Maravilha estar aqui nessa noite com os meus irmãos a compartilhar as maravilhas que Jesus conquistou para nós na cruz. Amém, querido? A Bíblia diz, o apóstolo Pedro escreve lá, ele diz que todas as coisas que dizem respeito à vida, Ele já providenciou para nós. Todas as coisas que dizem respeito à vida, Ele já providenciou para nós. Todas as coisas que dizem respeito à vida, pelas suas grandíssimas e preciosas promessas. Amém, querido? Ah, que maravilha! O meu sonho é que nós vivamos aquilo que cantamos, aquilo que louvamos. Não é verdade? Rei do meu coração, Ele é o Rei do meu coração, Ele é o principal foco do meu coração, Ele é a âncora da minha alma. Já pensou? Ele é a âncora da minha alma. Isso quer dizer, eu sou inabalável, você é inabalável, se Jesus é a âncora da sua alma. Amém? Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para salvar. Ele não tem poder para salvar não, querido, Ele já nos salvou, a obra dele já está completa, Ele já nos salvou, Ele já nos salvou, Ele já fez tudo o que precisava fazer. Agora Ele nos deixou aqui com um propósito, com uma missão, né? Estávamos cantando também da luz, né? Para a luz dele brilhar. Foi isso que cantamos? Como é que diz? Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantando para a glória do Senhor Jesus. Agora eu lhe pergunto, como é que o mundo vai ver brilhar a luz de Jesus? Você acha que Jesus vai vir de novo e brilhar aqui? Jesus brilha através de você, Ele brilha através de nós. O mundo vai ver a luz brilhar através de nós. Vós sois a luz do mundo, não é? Ele não disse isso? A luz vai brilhar através de nós. Possa o mundo ver brilhar a luz através de nós, que as pessoas possam ver Jesus em nós, porque essa foi a obra que Ele fez. Essa foi a obra que Jesus fez. Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. O filho tem a natureza do pai, é ou não é? O filho tem a essência do pai. Quem vê o filho, vê o pai. Nós nascemos de novo para brilhar, querido, para brilhar, para ser luz. Nós somos a luz. A luz não vai brilhar através de outra coisa, não. A luz vai brilhar através de nós. Vós sois a luz do mundo. Amém, queridos? Hoje é 31 de outubro, um dia que o calendário consagrou, declarou seu dia da Reforma Protestante. Vocês já ouviram falar nisso? O dia da Reforma Protestante. E sabe qual é o principal fundamento da Reforma Protestante? É: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Sola fide, né? Sola gracia, sola escritura. Só a fé, a graça
e a palavra. Tudo que precisamos está aí. O justo viverá da fé. Vivemos pela fé. Amém, queridos? Vivemos pela fé. Eu quero, se alguém puder me trazer uma água, eu agradeço. O justo viverá da fé. Precisamos sair do nível das palavras e entrar no nível da fé. A sua fé, ela vai te levar a uma outra realidade. Eu quero compartilhar. Então a fé é fundamental, amém, queridos? A fé é fundamental. E fé não é uma coisa de falar, fé é uma coisa de viver. Amém? O justo viverá da fé. Como o homem crê, assim ele é, diz a Bíblia. Como o homem ele crê, assim ele é. E a fé, hoje, no meio cristão, a fé está muito num sentido assim de fé para conseguir coisas. Fé para ter uma casa boa, fé para ter um bom carro, fé para ter um bom emprego. Mas na essência a fé não é isso. Isso também faz parte da fé. Mas a fé é um modo de vida, é uma visão de vida. Você pode ver na Bíblia, existem os heróis da fé, que dizem que eles foram torturados, cerrados, passaram ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos com peles de ovelhas e de cabras, escondidos nos antros e covas da terra, desamparados, homens dos quais o mundo não era digno, mas a Bíblia os classifica como pessoas de fé. Pode procurar em Hebreus, Hebreus 11:38. Você vai ver heróis da fé, que do ponto de vista de coisas, do ponto de vista humano, eles não conquistaram nada, mas eles foram heróis da fé. Porque fé é uma visão, é uma perspectiva de vida. Fé é uma perspectiva de vida. Então vamos lá, o apóstolo Paulo, ele era ou não era um homem de fé? Quantos imóveis ele comprou? Como era a igreja de Paulo? O templo dele era gigantesco, era bonito. Como é que era? Quando ele morreu, estava cheio de discípulos, um monte de gente honrando ele na morte dele. Foi assim? Não. Porque fé não tem nada a ver com coisas. Fé é uma perspectiva de vida, é uma visão de vida. Amém, queridos? E fé é crer na obra que Jesus realizou, naquilo que Jesus fez. Olha, as pessoas fazem o tempo todo confusão entre o Antigo e o Novo Testamento. Confusão. Jesus fez uma obra completa, perfeita. O Antigo Testamento é só um exemplo para nós, mas nós estamos na nova aliança. Nós somos. O problema a gente estuda muito nas igrejas, nas escolas dominicais, nos cursos de teologia. Tem até, eu lembro até de uma imagenzinha. Cristocêntrico, Cristo no centro. Aí tem uma cadeira, né?
Aí diz que parece que tira o homem da cadeira e coloca Cristo no centro. Então, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida é Cristo. E a gente estuda isso teologicamente, mas na prática não é assim. A coisa mais importante na nossa vida não é Cristo. A coisa mais importante da nossa vida muitas vezes é o nosso trabalho. A coisa mais importante da nossa vida muitas vezes é a nossa família, é o nosso filho, é a nossa esposa, é a nossa família, é os nossos recursos financeiros. Mas a verdade é que todas essas coisas e essas pessoas, elas não podem estar na frente de Cristo. Então Cristo deve ser o centro da nossa vida. Amém, querido? E uma coisa aqui que eu acho que todos aqui já passaram por essa experiência. Você nasceu de novo. Quantos nasceram de novo aqui? São novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós nascemos de novo. Então olha, a fé é uma perspectiva de a gente crer naquilo que Cristo já realizou. E eu quero compartilhar com vocês Romanos capítulo 8. Dá para colocar? Ah, não tem, né? Estamos sem tela. Pior que eu estava só confiando na tela. Acho que meu celular está descarregado. Mas Romanos capítulo 8. Hã? Não, acho que aqui vai dar. Sabe qual é o maior problema para a fé? Quantos aí tem fé? Você tem fé? Todos têm fé? Graças a Deus. E você tem mesmo, sabe por quê? Que a Bíblia diz que Deus repartiu uma medida do dom da fé para todos os crentes. Para todos os que creem, receberam uma medida do dom da fé. Então você tem fé. Mas sabe qual é o maior empecilho para a fé? A culpa, a condenação. Quem está debaixo de condenação, quem está debaixo de culpa, não tem fé para chegar na presença de Deus. Não tem fé para chegar na presença. A primeira vez, olha, Adão e Eva todos os dias iam ter com o Senhor, na viração do dia. No dia que eles pecaram, eles se sentiram culpados, e não puderam estar na presença do Senhor, se esconderam. A culpa faz nos esconder. A culpa tira a nossa comunhão com Deus. A culpa rouba a nossa fé. A culpa rouba a nossa fé. E Jesus resolveu o problema da culpa. Jesus resolveu o problema da culpa. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Dê um aplauso para o Senhor. Você está em Cristo Jesus? Você está nele? Então não tem condenação para você. Isso é uma verdade. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Essa é uma verdade para a sua vida, amém, querido? Essa é uma verdade para a nossa vida. Você tem que crer nessa verdade. Você tem que declarar nessa verdade. Sabia que muitas orações hoje são orações que atrapalham mais do que ajudam? São orações de incredulidade,
São orações que contrariam a palavra de Deus. São orações de condenação. Vocês sabem como a Bíblia chama o ministério da lei? Chama o ministério da condenação. Você sabe como a Bíblia chama o ministério de Jesus, da nova aliança? O ministério da justiça. Porque Jesus, Ele pagou a penalidade do pecado. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nenhuma condenação há. Então, se você começa a orar, você não crê nessa verdade, você começa a orar debaixo de condenação. Eu pergunto, quantas vezes você pede perdão de uma mesma coisa para Deus? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Deixa eu... Romanos 8. Amém? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou, amém? Livrou, está no presente, no passado e no futuro. Livrou, meu amigo. Livrou, meu irmão. Se você tem Cristo, já não há condenação para você, para a sua vida. Você está em Cristo. Amém? Deixa eu ler aqui. Eu quero agora pegar o capítulo. Deixa eu ler aqui, seguindo aqui, ó. Porquanto o que for impossível à lei, versículo 3, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Diga assim: eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala em carne, a gente lembra logo de pecados sexuais, a gente lembra de coisas da carne, pecado. Mas andar segundo a carne, sabe o que é? É andar segundo o pensamento humano, os raciocínios humanos, é como Adão, depois da queda, pensa. Nós não andamos segundo a carne, nós não pensamos como o mundo pensa, nós não pensamos como pensávamos antes, Andar segundo a carne é andar segundo o homem natural. Não fala só de carne, de pecado sexual da carne, não. Andar segundo a carne é olhar para você segundo a carne. Quer que eu lhe diga um pensamento segundo a carne? Pensamento segundo a carne eu sou um pecador mesmo. Eu sou assim desde criança. Não tem jeito para mim não. Eu não consigo, nunca vou conseguir mudar isso, esse meu jeito de ser. Esse pecado eu nunca vou conseguir vencer. Não, isso nasceu comigo mesmo. Não tem jeito, toda a minha família é assim, meu pai era assim. Não, eu já tentei. Isso é andar segundo a carne. É pensar como a carne pensa. É raciocinar como o homem caído raciocina. Isso é andar segundo a carne. E ele fala aqui: porque os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Sabe o que é que a carne diz? Se nós analisarmos a nossa vida segundo a carne, é isso. Segundo a carne, nós somos pecadores. Nós temos a natureza adâmica. A vida é só sofrimento. A vida é só tristeza. A vida é só dor. A vida é só luta.
A vida é só fraqueza, a vida é só guerra. Isso é andar segundo a carne. É pensar segundo os rudimentos do mundo. É pensar segundo as circunstâncias. Quem anda segundo a carne, anda segundo as circunstâncias. Então o que acontece? Se as circunstâncias estão ruins, você está ruim. Se as circunstâncias estão difíceis, você está sofrendo. Isso é andar segundo a carne. É segundo os raciocínios humanos, segundo a lógica humana, segundo o entendimento humano, segundo os pensamentos humanos. E ele disse: quem anda segundo os raciocínios humanos, caminha para a morte. Quem anda no negativo, no pensamento pessimista do mundo, caminha para a morte. A Bíblia diz que nós somos pecadores miseráveis? Não, diz, mas fostes santificados, mas fostes regenerados, mas vocês agora são santos, vocês agora são da família de Deus, vocês são uma geração santa, vocês são a luz do mundo, seus pecados foram perdoados, eu estou com vocês, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que o Espírito diz. O Espírito diz isso, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas a carne diz: poxa, mas ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo. A carne anda segundo as circunstâncias, o Espírito anda segundo a verdade, que a verdade é o que Deus diz, não é o que o homem diz. Você está me entendendo? Então, se você se inclinar para os pensamentos da carne, você vai andar segundo a carne. Eu só vivo doente, eu tenho essa rinite, eu tenho essa sinusite, eu tenho esse negócio, você está andando segundo a carne. Mas o que é que o Espírito diz? O que é que o Espírito diz? Pelas suas pisaduras fostes curados. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Agora você escolhe como você vai andar. Vai andar pela carne ou vai andar pelo Espírito? Se nós olharmos para nós, e me entendam, se nós olharmos para nós segundo a carne, vai ser isso que a gente vai ver. A gente vai ver cada dia defeitos, fraquezas, erros. Se você se acordar de manhã e disser assim: hoje eu vou vencer o pecado, não vai. Mas se você crê que você foi transformado, que Deus mudou a tua vida, e que Ele está te mudando, está te transformando, que você é uma nova criatura, e você confessar isso, e apesar das circunstâncias você continua crendo, você continua confessando. Sabe por quê? Porque a verdade é mais importante do que a vida. A verdade é mais importante do que as circunstâncias. A verdade é mais importante do que o que acontece. Então, olha o que ele diz aqui: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. E o versículo 6: porque o pendor da carne, eu fui ver o que é pendor. Pendor é pensamento, raciocínio. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. O pendor da carne dá para a morte. Se você alimenta os pensamentos da carne, que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que a vida... Olha, eu estava vendo esses dias, essa semana, estava conversando, Augusto dos Anjos, um dos poetas brasileiro, o poeta da morte, ele cultuava a morte. Mas dizer uma poesia, olha a poesia dele: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco.
profundissimamente hipocondríaco. Esse ambiente causa-me repugnância. Sinto na boca a ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar-me os olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Ele cultuava a morte. Adivinha quantos anos ele morreu? 80? 70? 30 anos. Foi 30, né? 30 anos. O cara fica falando na morte, declarando a morte, confessando a morte, falando da tristeza, declarando a tristeza. Essa vida não presta, essa vida não tem destino, essa vida não tem razão, essa vida não tem... Não, essa é uma perspectiva assim, mas essa é uma perspectiva da carne. Mas nós não vivemos mais segundo a carne, nós vivemos agora segundo o Espírito. Nós não pensamos como a carne pensa, nós pensamos como o Espírito pensa. E sabe como é que o Espírito pensa? Tem um salmo que diz: ainda que a minha carne e o meu corpo desfaleça, eu glorificarei a Deus. Então, se você se inclinar para os pensamentos da carne, eles dão para a morte, não é isso? Versículo: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha aí, ele está dizendo aqui, contrariando o mundo, contrariando o pensamento mundano. Não, andar no Espírito dá para a vida e paz. Você pode ter vida e paz nesse mundo ainda andando no Espírito, porque a nossa paz, meus amados, não depende das circunstâncias. Esse é que é o problema. A nossa paz depende do que Cristo fez na cruz por nós. Meu irmão, essa vida aqui não é nada comparada à eternidade. Então o apóstolo Paulo disse, se a nossa alegria, paz, tiver somente nas coisas desta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas a nossa paz não está aqui, a nossa paz está em Cristo. Nós não morremos mais, querido. Não existe mais morte para nós. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos mais do que vencedores. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Aí eu quero dizer, o que você vai declarar na sua vida? Você vai crer nisso? Crer que Deus veio para que você tivesse vida e vida em abundância? Crer que Deus veio para que você tivesse, Jesus veio para que você tivesse paz? E olha, e quando eu estou falando disso, eu não estou falando de que tudo vai, do ponto de vista humano, dar certo, que você não pode ter perdas, mas a nossa paz, por isso que esse que é o problema dos cristãos de hoje, a paz dele está focada nas circunstâncias, mas Jesus nunca prometeu isso para a gente, nunca prometeu isso para a gente. A nossa paz está nele, no que ele fez. Somos salvos, temos a vida eterna, temos a vida de Deus, Cristo vive em mim, a esperança da glória. Porque, diz o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo 8, porque a nossa mais leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque não nos guiamos pelas coisas que se veem, pois as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. A nossa alegria não está nas coisas que se veem. Mais cedo ou mais tarde, todos nós morreremos do ponto de vista físico, mas do ponto de Deus, nós já estamos com Ele nos céus. Nós temos a vida eterna. Aqui nós teremos perdas, sempre vai ter. Outra coisa, a tempestade vem sobre o justo e sobre o injusto. A tempestade vem sobre o tolo e sobre o sábio. A tempestade é uma condição dessa vida, depois da queda.
Olha, é muito interessante a gente pensar assim, olha, a obra que Cristo fez na cruz, nos levou para antes da queda, está entendendo? A obra que Jesus fez na cruz nos levou para antes da queda. Tudo que é depois da queda, não é nosso, é de Adão. Eu pergunto para você, antes da queda havia ódio? Antes da queda havia inveja? Havia? Antes da queda havia ira? Antes da queda havia morte? Antes da queda havia tristeza? Né? A gente costuma dizer assim, mas nós somos humanos. Humanos nada, essa humanidade você herdou da queda. Em Cristo, Ele restaura a nossa identidade, que Adão entregou para o diabo. Então, deixa eu continuar aqui. Muito legal isso. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, pois nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, olha lá, os que pensam segundo a carne. Esse é que é o problema, aqui quando carne, as pessoas só pensavam pecado sexual. Não, está na carne é pensar segundo os raciocínios humanos, a parte de Deus. E do ponto de vista humano, se nós olharmos para nós humanamente, nós vamos ver, nós somos imperfeitos, nós somos isso, nós somos aquilo, mas essa é a visão humana. Hoje Deus nos vê justificados. Olha lá, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, versículo 8. Agora olha o que diz o versículo 9, olha o apóstolo Paulo corrigindo a visão. Isso aqui é corrigir a visão. Nós estamos com uma visão em nós, uma visão da carne, uma visão carnal. Eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse mundo é só sofrimento, esse mundo é só tragédia, esse mundo é só tristeza, esse mundo é só isso. Aí ele corrige a visão, no versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha, deixa eu dar um exemplo aqui. O que eu estou falando aqui não contraria a ministração do pastor Eric, está entendendo? O que o pastor Eric pregou é justamente isso. Do ponto de vista desse mundo, né? Na visão desse mundo, é isso. Na visão desse mundo, na visão da carne, é isso. Essa vida é só sofrimento, na verdade, tristeza, dor, está entendendo? E eu sei que no final ele falou, mas nós não nos guiamos por isso. Nós nos guiamos pelo quê? Pela visão de Deus, pela visão do Espírito, está entendendo? Para explicar para as pessoas, às vezes o diabo, ele gosta de fazer confusões, então, não contraria, mas o que quer dizer? Mas nós não somos guiados por essa visão, nós somos guiados pela visão da fé, pela visão do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne. Olha, Paulo está dizendo assim, não, vocês são pecadores, não, ele diz, olha, não coloque isso na cabeça de vocês não estão na carne mais, mas vocês estão no Espírito de Deus. E ele diz, se o Espírito de Deus habita em vós, e quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. O Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém, é tremendo aqui, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O corpo está morto, morto sofre, morto reclama de dor, morto geme, morto se queixa, o corpo está morto. O que quer dizer isso? Do ponto de vista da carne, nós estamos mortos. Morto fica com raiva, morto fica ofendido. Se você anda no Espírito, o que as pessoas pensam de você não vai afetar você, porque você está focado nele, o que ele pensa de você. Se você anda no Espírito, o que as pessoas, quem é que fica ofendido? Quem fica ofendido é quem está vivo. Vai lá num velório e fala um monte de palavrão para o morto, para ver se ele vai se ofender.
vai se levantar e vai dizer: que é isso? Está falando comigo? Quem se ofende é quem está vivo. Mas do ponto de vista da nossa carne, a Bíblia diz: nós estamos mortos para o pecado. Uma coisa importante que eu tenho aprendido, ninguém deve nada para mim. Sabia disso? Um dos grandes problemas nossos é achar que as pessoas devem algo para nós. Ninguém deve nada para mim. Ninguém deve nada para mim. Porque tudo que eu faço, tudo que eu fiz, eu faço para Ele. Da mesma maneira, eu não devo nada para ninguém, porque Ele me salvou. Ele é o meu Redentor. Eu me relaciono com Ele. Eu não devo nada para ninguém. Nem ninguém deve nada para mim. O grande problema da humanidade se chama egoísmo. Isso tudo começou lá na queda no Éden. Egoísmo. Muitas vezes a gente está fazendo até o bem por egoísmo. Para quê? Para aparecer, para se mostrar, para que as pessoas vejam. Então, quando você está morto, morto não se ofende, morto não fica ofendido. O diabo tem paralisado. Sabe, tem um livro chamado A Isca de Satanás. Sabe qual é a isca de Satanás? A ofensa. A ofensa tem paralisado muita gente. As pessoas se importam muito com o que as pessoas falam. Mas você não tem que se importar com o que as pessoas falam. Você tem que se importar você e Cristo, você e Deus. E você também não tem que cobrar nada de ninguém. Porque se você faz alguma coisa, você faz para Deus. Se você fez alguma coisa, você fez para Deus. Sabe, tua mulher não te deve nada, teu filho não te deve nada. Quando você faz algo pelo seu filho, você faz por amor. Sabe o que move? O que deve mover o cristão é o amor. Porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos agora. Agora você é um pequeno Cristo. E você tem que brilhar. E você tem que espalhar amor. Então, viu o que ele disse? Que quem está em Cristo, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Entende? Quem se ofende, quem se ira, e outra coisa, nós somos novas criaturas. Ira, ódio, ofensa, raiva, juízo, julgamento, isso tudo vem com Adão. Acusação, condenação. Qual foi a primeira coisa que aconteceu depois da queda? Quem comeu da fruta? Aí o Adão: foi a mulher que tu me deste, que me deu a fruta. E a mulher: foi a serpente. E a serpente se lascou, que não teve para mandar para ninguém. O egoísmo começou aí. Amém, querido? Mas nós já morremos com Cristo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminham para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos aqui são guiados pelo Espírito de Deus? Ser guiado mesmo, amém, querido? Pedir direção de Deus.
ter comunhão com Ele, ouvir a sua voz. Olha lá o versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, olha, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Olha, ele diz que nós cristãos não é mais para nós vivermos com medo, não é mais para nós vivermos atemorizados, porque nós recebemos o espírito de adoção, nós somos filhos. Você é filho do Rei do Universo, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Isso não pode ser só teologia, a gente tem que crer nisso, crer. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Cara, você é herdeiro de Deus e você diz que é infeliz? Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, você é como o irmão de Jesus e você diz que é infeliz? Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, você não tem que viver na perspectiva humana, nós temos que viver na perspectiva do Espírito. Amém, querido? Você tem que viver na perspectiva do Espírito. Apocalipse, para encerrar, eu quero você abre aqui, Apocalipse 12, versículo 11, para a gente encerrar. Eu vou ler a partir do 10, olha aqui. Esse aqui é o fim do livro, tá? É o final da história. Legal, aqui a gente tem o final da história. É o final da sua história. É o final da minha história. Versículo 10, capítulo 12 de Apocalipse. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Quem é esse que acusa? Quem é? É o diabo. É o diabo que acusa na tua mente, nos teus pensamentos, na tua alma, declarando que você não é nada, que você não é ninguém, que você nasceu para sofrer, que você nasceu que você é um pecador, que não tem jeito para você, que não tem vida para você. Mas o que ele diz no versículo 11? Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro. Sabe por que eles venceram? Por causa do sangue. Sabe o que é o sangue? Fala da nossa redenção, fala porque nós nos tornamos novas criaturas. Sabe, a gente gosta tanto de falar do pecado, que eu sou pecador, mas a minha Bíblia diz que eu não sou mais pecador, não. A minha Bíblia diz que nós éramos pecadores, é isso ou não? Nós éramos pecadores. A Bíblia não diz que eu sou mais pecador, não, ela diz que eu fui justificado. A Bíblia diz que eu fui santificado. A Bíblia diz que eu fui feito nova criatura. Sabe quem fez isso? O sangue. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue mudou a nossa vida. É isso que eu queria dizer. A Bíblia diz que eu tenho a natureza divina, sim ou não? Vós sois co-participantes da natureza divina. Eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo ou não? Como é que você tem o Espírito Santo de você e você é um miserável pecador? O Espírito Santo dentro de você. Você acha que o Espírito Santo vai conviver com o pecado? Se você é um miserável pecador, então você não tem o Espírito de Deus. Se você é um miserável pecador, você não tem o Espírito Santo de Deus. Se você era um miserável pecador, sim, hoje você tem o Espírito Santo de Deus.
Mas se você é um santo, justificado por Cristo, o Espírito de Deus habita em você. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, por causa da palavra, daquilo que você fala. Em vez de você ficar falando, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu sou isso, nada dá certo para mim, nada funciona, tudo dá errado, você fala, eu sou filho de Deus, sou mais do que vencedor, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se eu confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu sou participante da natureza divina, eu sou filho de Deus, eu faço parte da família de Deus, pela palavra do seu testemunho. E o terceiro ponto, que muita gente não gosta de falar desse: e em face da morte, não amaram a própria vida. Tem muita gente com raiva de Deus, tem muita gente magoado com Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus deixou que isso acontecer? Por que coisas ruins acontecem? O que Deus nos deu já é completo, já é suficiente. Temos a vida eterna, querido. Vamos contemplá-lo face a face. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. E Cristo nos deu nossos filhos, Cristo nos deu esposa, Cristo nos deu família, Cristo nos deu, foi presente de Deus. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Família não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Coisas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. E muitas vezes, quando essas coisas querem tomar o lugar de Deus, e aí que está o problema muitas vezes, não amaram, em face da morte não amaram a própria vida. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor. Nabucodonosor esquentou a fornalha mais e mais. Ele disse: ó Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele nos salva, mas não nos dobraremos diante da estátua. Isso vale para nós cristãos hoje. Não importa o que acontecer, o milagre já aconteceu. O milagre já aconteceu. O meu nome está escrito no livro da vida. O milagre já aconteceu. Minha família está no céu. Estaremos juntos no céu, né? Pessoas perderam entes queridos nessa pandemia. Cristãos perderam entes queridos nessa pandemia. Não importa, querido, se você crê, se eles criam, você vai ter um encontro maravilhoso com eles no céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas as circunstâncias não vão mudar quem eu sou, amém, querido? As circunstâncias não podem mudar quem você é. Eu não vou servir a Deus somente se tudo der certo, mesmo que tudo der errado. Como diz o salmista: ainda que minha carne e o meu espírito desfaleça, eu louvarei o Senhor para sempre, louvarei o Senhor em todo o tempo. Você está me entendendo, querido? Está me entendendo? A nossa posição não é só se tudo der certo, porque tudo já deu certo. A obra que Jesus fez já foi uma obra que já deu tudo certo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Viva na perspectiva do Espírito. Diga sobre a sua vida aquilo que Deus diz. Amém? É aquilo que Deus diz. Você é mais do que vencedor. Você é filho de Deus. Porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Cristo em vós,
a esperança da glória. Isso é que é importante. Cristo está em você, Cristo vive em você, você é filho, querido. Na Bíblia, Jesus diversas vezes, Jesus falou lá em Apocalipse: olha, o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão, vocês terão uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não, ser fiel só se não morrer, ser fiel só se tudo der certo, ser fiel só se tiver dinheiro, ser fiel só se todo mundo tiver com saúde, ser fiel só se tudo estiver bem. Não, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? As circunstâncias não podem mudar quem eu sou nova criatura. Eu sou a imagem de Deus. Eu espalho amor, eu espalho misericórdia. Assim como Jesus me perdoou, eu perdoo também. Assim como Jesus me tirou das trevas e me levou para a sua maravilhosa luz, eu quero tirar as pessoas das trevas e levar para a luz. Eu quero ser luz, que às vezes nem precisa você querer tirar a pessoa das trevas, tá entendendo? Seja luz, e a tua luz vai brilhar, e a tua luz vai impactar as pessoas, e a tua luz vai tocar as pessoas. Seja um canal de bênção, seja um canal de perdão, de graça, de misericórdia. Seja alguém que ajuda, que levanta, que encoraja, que anima. Seja luz. Quando alguém estiver abatido, quando alguém estiver sofrendo, te encontrar, você vai levantar ele. Não importa, você errou, querido, você pecou, você falhou, levanta-te. Um dia Jesus fez isso com a gente estava lá também, ele nos pegou. Seja luz, que a tua luz brilhe, que a nossa luz brilhe. Aleluia.